Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre todos os recursos da sala de aula que a gente pode utilizar para alfabetizar os nossos alunos. E um desses recursos é a nossa rotina, né? Aquela que a gente monta todo dia na entrada ali das crianças na sala de aula para mostrar para eles tudo que a gente vai fazer ao longo daquele dia. Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Daniele Dutenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. Bom, quando a gente vai conversar com as crianças sobre a rotina, a gente pode estimular tanto a consciência fonológica, né, a escrita de palavras, como a matemática. Porque quando a gente fala com as crianças, a gente fala assim: gente, qual vai ser a nossa primeira aula de hoje? Bom, nossa primeira aula, né, então a gente faz lá o número 1. A gente faz lá o número 1 para as crianças e aí a gente começa a falar para eles. Bom, a gente vai na primeira aula ter aula de português. Como é que eu escrevo a palavra português? Então a gente pode, junto com as crianças, mostrar como pensar na escrita de uma palavra. Olha só, gente, vamos pensar lá no pô. Que sons a gente escuta quando a gente fala pô? E aí as crianças precisam buscar essa relação. Se elas não chegarem nesse pô, a gente pode dividir, né, esse som em p, p. Olha só, gente, olha. P, p. Que letrinha que faz esse som? Né? A gente pode usar lá os nomes dos alunos da classe. Então, por exemplo, tem um Pedro. Olha lá. Vamos prestar atenção no nome do Pedro. Olha como faz o som do nome dele. P, P. Aí a gente tem que prolongar um pouquinho o E, né? Para que eles percebam, porque a vogal E é uma vogal que fica meio embutida nas letras, né? Para que a letra fique com o nome da letra e não com o som que ela faz. Então, para trabalhar o P, o B de Bernardo, o me, normalmente a gente precisa prolongar esse E para que a criança perceba que não é o nome da letra, certo? Que nós estamos falando. Então, ela não tem que usar o P para escrever o Pedro, mas vai facilitar esse entendimento. Porque quando ela for pensar, ela precisa pensar no som da letra. Então, ela precisa chegar no p, p. Então, a gente pode utilizar tanto os nomes dos alunos da classe para chegar nesse entendimento, quanto lá o alfabeto ilustrado, né? Que é mais um recurso que a gente já gravou um vídeo para vocês aqui de como utilizar o alfabeto ilustrado para estimular a consciência fonológica. Então, se as crianças não têm nenhuma criança que comece com P na sua sala, utilize o alfabeto ilustrado, né? Então, mostra para eles: olha, vamos pensar na palavra palito que tem ali. Olha só, português, palito. Não parece que começa com o mesmo som? Então, que letrinha que a gente usa para escrever palito? E aí a gente começa a fazer essa relação junto com as crianças para que eles percebam que a palavra português, e eles têm que dizer para você que eles vão escrever com P e com O, certo? Então aí você vai com cada partezinha da palavra, você vai construindo com eles. Então, por. Olha só, gente, tem mais um som, ó. A gente já fez o pô, mas olha, por. Então a gente vai para a próxima letrinha e as crianças vão construindo essa sequência junto com você na sala de aula, certo? Então, português, né? Então a gente vai até o final da palavra trabalhando cada sonzinho dessa palavra, cada som que compõe então ali as palavras da rotina. E conforme o tempo for passando, é claro que como a gente escreve normalmente as mesmas palavras, né? Então português, matemática, artes, história, geografia, parque, lanche, normal, saída, a gente vai acrescentando ali e isso vai virando um repertório para as crianças também construírem ali a relação da letra com o som e também como uma relação de palavras que eles já sabem escrever, certo? E como é que a gente pode então utilizar essa rotina para trabalhar a matemática, que eu falei para vocês que também é uma função da rotina? Porque olha só, no começo do ano a gente vai lá construindo 1, 2, 3, né? Na minha sala eu sempre ia até normalmente o 10, então eu fazia lá, dividia para que sempre tivesse muitas coisas, a gente trabalhasse até o 10, porque depois eu queria trabalhar com eles o 11, então quando eles já estavam bem firmes, porque até o 10 normalmente eles já chegam sabendo no primeiro ano, então certo dia eu começava lá a minha rotina com 11. E aí eles falavam: nossa, Dani, que número é esse, né? Porque não é 11 que começa, é com o número 1. Falei: tudo bem, mas hoje a gente vai começar diferente. Que número é esse?
E aí a gente começava então a rotina ali do 11. E aí quando eu queria trabalhar esses números que são mais irregulares, né, o 11, o 12, o 13 e a sequência, não só a nomenclatura, mas a sequência, então eu trabalhava com eles, o 11, o 12, depois o 20, fazia de 10 em 10, 20, 30, 40, para que eles lembrassem do nome e de como fazer essa relação, que símbolo que representa esse nome, certo? Então a rotina, ela é um instrumento super poderoso para a gente trabalhar na sala de aula, porque dá para a gente trabalhar com as crianças diversas coisas ali, certo? Então dá para trabalhar matemática, dá para trabalhar relação letra-som, dá para trabalhar alguma dificuldade que as crianças estão apresentando. Então, se eles estão com dificuldade ali nos dígrafos, né? Então a gente pode acrescentar alguma palavra aqui na rotina que traga esses dígrafos e as crianças consigam aproveitar esse conhecimento também no dia a dia ali, né? Elas realmente pensando junto com o professor e atuando ali para construir aquele conhecimento de uma forma significativa que eles já estão aplicando ali no momento da aprendizagem. Então, não deixem a rotina lá já pronta, aproveitem a rotina para construir conhecimentos com os alunos de vocês, ok? Até o próximo vídeo!